pessoal, tudo bem com você? Eu espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o medo da noite. E eu quero pedir para você que vocês me ajudem, colaborem comigo também para a gente poder fazer com que esse vídeo, que o canal chegue a mais pessoas. Eu preciso que você dê um joinha, que você faça algum comentário, no vídeo, que você coloque no vídeo de hoje quais são os seus medos, que você coloque ali quais são os seus medos, se você está superando, o que você está fazendo em relação a isso, Eu gostaria muito de saber a sua opinião e o que está acontecendo com você. Peço também que você, se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos, tá bom? E se você puder também compartilha com as pessoas ou com as redes sociais que você tem. Antes da gente começar o vídeo de hoje, eu quero ler 3 versículos com vocês, que tá no livro de Salmos, Salmos 91, versículos 5, 6 e 7. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiu 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Então, eu compartilhei já no vídeo anterior com você, acho que anterior não, um antes do anterior, sobre o medo do sol que eu tinha, de sair em dia ensolarado, o quanto eu me sentia desconfortável ou simplesmente eu deixava de fazer as coisas em dias de sol. Pensar em parque de jeito nenhum ou lugares abertos, eu tinha que ficar dentro de casa. Eu não podia nem sequer sentir, eu ficava agoniada de sentir o sol na minha pele e a claridade sempre desencadeava uma crise, em mim e foram crises assim, acho que as crises mais fortes que eu lembro de ter tido foram em dias de sol. E eu quero falar que eu também tinha o medo da noite, até é engraçado porque eu tava conversando com meu marido um pouco antes de gravar o vídeo que eu não sei o que é que eu não tinha medo, porque eu tinha medo de tudo praticamente. Então, dia de sol não saía, de noite eu não saía, gente, eu dava qualquer desculpa que pudesse para eu não sair à noite. Por que eu tô mencionando nesse vídeo especificamente da noite? Porque eu sei que tem muitas pessoas, que sentem esse medo e às vezes não encontraram um vídeo. Ah, eu sinto isso, será que pode fazer parte? Sim, na verdade você pode, enquanto você tá com pânico, ansiedade, agorafobia, desenvolver os medos mais assim, tipo, absurdos, bobos, mas que paralisavam a minha vida, Na época eu não saía, eu fiquei muitos anos sem sair à noite, então eu tinha, como eu falei com vocês, muitas desculpas que eu dava para não enfrentar, para não ir. E eu lembro assim que era engraçado que, por exemplo, se eu tava num lugar, digamos que eu fui num shopping, era engraçado como que funcionava comigo. Eu entrei no shopping, digamos que o tempo não tava de noite ainda, tava, aquele finalzinho de tarde e tal, que era um horário que eu também ficava desconfortável, quando tava escurecendo. Eu entrei no shopping. Se eu estava na loja, por exemplo, vendo um brinco para mim, eu tava ali distraída vendo o brinco. Enquanto eu tava focada, prestando atenção no brinco, tava tranquilo, Eu tava escolhendo, eu colocava um, tirava, beleza. Mas se eu parasse, E aconteceu, isso foi real. Esse foi uma das crises que eu tive muito fortes. E eu tava escolhendo um brinco, focada, experimentando, tal. Eu tava na Renner, eu lembro disso. E eu gostei de um brinco, tranquilo. E eu também ia comprar um perfume lá. Escolhi as duas coisas, Eu tava com a minha irmã, se eu não tô enganada, e a gente tava indo pro caixa para pagar. E o que aconteceu? Quando eu tava indo pro caixa, com o perfume e com o brinco que eu tinha escolhido, eu me dei conta, dentro da loja, A loja tava muito cheia, era época de Natal, que tava de noite lá fora. E a luz era engraçado, que não era só o sol. Por exemplo, se eu estava em ambiente com luz muito forte, muito clara, também desencadeava a crise.
Eu deixei de ir em cinema, claro, por ser lugar fechado e tudo mais, mas também porque aquela monte de luz nos meus olhos, né, que o cinema, né, é muito grande a tela, aquilo também me deixava perturbada, o som muito alto. Mas voltando ao assunto da noite, né? E eu tava ali, né? Quando eu me dei conta, foi muito rápido o pensamento, que eu tava num lugar muito claro e que tava escuro lá fora. Gente, vocês não têm noção, eu larguei com ela as coisas na mão dela, não falei nada e saí correndo. Saí correndo e naquele dia eu lembro que a minha avó morava mais ou menos, não era tão perto o shopping da casa dela, mais ou menos umas 9 quadras grandes. Eu fui na rua correndo até chegar à casa dela, de noite, parecia uma doida na rua correndo. Então, assim, o que que eu vejo, né? Ah, aconteceu alguma coisa, você, né? Aconteceu alguma coisa com você? Não, aconteceu que eu fiquei, né, apavorada, saí correndo e fiquei cansada porque saí correndo, né, ali, né? E eu nem tava nem aí com nada. A minha irmã, né, pagou lá, né, depois trouxe as coisas, ela não ela sabia das coisas das crises, mas não tão profundamente porque eu tinha vergonha de contar o que estava acontecendo comigo. Então, mas eu imagino que ela meio que entendeu, pagou e depois foi para casa. Aí depois eu expliquei tudo o que tinha acontecido, mas era desse jeito. Então você, quando aconteceu isso, que eu vi assim que quando eu me apavorava, eu tinha que sair correndo, eu comecei a evitar então as situações à noite. E era bem complicado, porque tem muitas coisas que acontecem à noite, né? É difícil, né? Você tem que enfrentar, você tem que fazer alguma coisa, você não pode, senão a tua vida fica muito restrita, porque a minha ficou muito restrita, né? A ponto de eu ficar só dentro de casa. Então, assim, por que eu li esse versículo aqui? Fala do terror noturno, do terror da noite. E eu não quero só me ater a isso, no caso de sair à noite. Para dormir, né? Para dormir à noite era um problema para mim, porque o que acontecia? Eu ficava simplesmente apavorada no escuro, né? Começava a sentir falta de ar. Se eu dormia, eu tinha sempre pesadelo, sempre acordava assustada com o coração disparado, né? Eu tremendo, suando. Então, assim, eram coisas que eu relacionava que a noite me causava aquilo, né? Então eu tinha uma lista muito grande de muitas coisas, né, que me causavam medo. Levou muito tempo, pessoal, para eu entender que, na verdade, o medo não estava fora, né? Não estava fora, ele estava dentro de mim. Então, na época eu não tinha esse entendimento, eu relacionava ao local, ao momento, às pessoas que eu estava. Se tinha alguma pessoa nova do meu convívio e eu tive crise, eu me senti desconfortável, mal, eu evitava aquela pessoa a todo custo. Então, assim, são coisas que você começa a criar, né, um monte de desculpas e como se fossem muralhas, você tentando se proteger, mas isso não existe, né? Porque na verdade o medo, como eu vou repetir, ele não tá fora. Não são as coisas que estão te causando medo, lugares ou pessoas, né? É dentro de você. Então o que precisa ser tratado, o que precisa ser, né, se tornar livre de novo, né, liberto, né, com vida e vida com abundância, é dentro de você, né? Assim como foi comigo. Então, quando eu li esse versículo, porque ele fala também do medo da noite e também aqui do meio-dia, ou seja, meio-dia, geralmente, né, meio-dia sol, é o dia do pico, é o horário do pico do sol. Então, aqui diz que nenhum mal vai te acontecer. 1.000 pessoas vão cair ao seu lado e 10.000 à sua direita e você não será atingido. É um versículo assim maravilhoso, que você creia, que você acredite nisso e que você comece a tomar consciência, né, que está dentro. Então você precisa tratar o que está aqui, né? Ser livre, ser limpa, liberta, né? Ter de novo a tua autonomia na vida, né? Então não depende do de fora, é que está dentro de você.
Então que você comece a se encher, né, da palavra de Deus. Eu lembro que esses versículos aqui, eu decorava os versículos todos relacionados a medo, e eu falava, mesmo que fosse baixinho quando eu saía, mas que eu pudesse ouvir, para que a minha fé fosse sendo exercitada e eu me firmasse nela, que Jesus estava ali comigo, que não ia me acontecer nada de mal, que ia dar tudo certo. Ah, como que você venceu? Foi de um dia para a noite? Dia para a noite? Não, não foi. Foi, né, um processo. Eu comecei a me expor, a sair, a ficar um pouco fora, mesmo ficando desconfortável, eu ficava até aonde eu aguentava. E interessante, pessoal, quero falar para vocês que as pessoas geralmente elas fogem de se sentir desconfortáveis. Mas para você para você vencer o pânico, a ansiedade, a agorafobia, você vai ter que começar, mesmo se sentindo desconfortável, você ficar na situação, né? Ah, eu tô me sentindo de tal jeito, mal, não sei o que, eu quero sair correndo. Ah, quer sair correndo? Então vai fazer alguma coisa, começa a contar, né, de trás para frente, começa a pensar na tabuada, 2 vezes 1, 2 vezes 2, mexe no seu celular, você vai, né, mesmo desconfortável, você ficar naquela situação, né? Fica nem seja 1 minutinho, 2. Você vai ver que aquelas sensações que você está tendo, você está focando em outra coisa, não naquilo que você está sentindo. Ela começa a diminuir gradativamente, ela vai diminuindo, diminuindo. Então, assim, para vencer vai ter que ter o desconforto, né? As pessoas me perguntam muito isso, mas não existe uma coisa que, ó, pronto, sumiu. Não, você vai ter que fazer sua parte para você recuperar a sua vida de novo, né? E tudo aquilo que você fazia e fazer muito mais, você precisa sim ter um posicionamento, né? E saber, vou me sentir mal, vou ficar desconfortável, vou ficar tendo aquelas sensações, deixe que venha, né? Não vai acontecer nada de mal com você. Se apegue naquilo que a Bíblia fala para você, que Ele está te guardando, né? Começa a colocar versículos, ache na Bíblia, põe no Google, versículos sobre fé, versículos sobre a mente, versículos sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus, o cuidado, a proteção. Tem um monte, anota numa folha e começa a falar. E fala, não só nas horas que você se sente mal, que seja isso tem que ser um hábito na sua vida, uma disciplina. E você vai lendo em voz alta. Você acordou, né? Deixa do lado da sua cama, já lê um versículo em voz alta. Vai tomar o café, lê mais um, né? E vai fazendo, e vai falando. E comece a crer naquilo que você tá lendo, né? A minha oração de hoje é que a palavra de Deus se torne rema na sua vida, né? Que ela produza, né? Essa consistência da fé e que você coloque essa fé em ação, que você se coloque, né, em posicionamento como se fosse um soldado, né? Para uma guerra, e que você sabe que aquele que te chamou para a guerra, que é o teu, né, o teu capitão, o teu general, ele é mais que vencedor e ele tá te protegendo. Então, do que você vai ter medo, não é mesmo? Então eu espero ter te ajudado, né? Os próximos vídeos, né, vão ser um pouco diferentes, a gente vai fazer umas coisas diferentes, não vou dar spoiler, né? Mas que você continue, né, assistindo os vídeos, compartilhando. Não esqueça de dar teu like, tá? Isso é muito importante para o crescimento do canal e que ele seja também difundido. Que Deus te abençoe e até a próxima.